Pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar sobre um quadrinho que é um clássico, né? Aliás, o quadrinho foi feito a partir de um clássico, que é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, adaptado e ilustrado pelo Fred Fordham. Isso é tão importante que Aldous Huxley está muito maior do que o nome do Fred Fordham, né? Isso foi trazido para a gente pela Companhia das Letras, né? Na Quadrinhos da Companhia. E é uma leitura muito interessante, muito interessante. Eu vou mostrar aqui um pouquinho a arte do Fred, para vocês darem uma olhadinha como é que é, né? Antes de eu começar a falar sobre a obra em si, né? Então, uma arte muito colorida, muito rápida, muito simples de ser entendida. Você não se perde. Ele faz, inclusive, alguns sinais, digamos assim, de determinados personagens para que você não se confunda ao longo da história. O cara é um grande designer de páginas, né? Então tem várias páginas muito interessantes aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Ó, vou botar uma só para não dar o spoiler. Mas assim, ele tem várias páginas interessantes e outras páginas bem mais comuns, né? Então um grande designer de páginas e tal. Só que assim, isso é a releitura de um clássico. A releitura deste clássico aqui, que foi feito em papel em 1932. Então ele tem aí 90 anos, né? Um pouquinho mais de 90 anos, mas se não me engano esse livro aqui no original é de 2022. Então daí seria 90 anos. Deixa eu ver aqui na... Cadê a ficha catalográfica? Achei. 22, isso mesmo. Então, foi feito em comemoração aos 90 anos deste livro aqui, que é, para mim, um dos melhores livros que eu li na vida. Né? Eu li ele, eu tinha 20 e pouquinhos, inclusive tá na hora de eu reler, mas acho que eu não vou reler essa versão aqui, porque ela é com papel jornal e na hora que eu peguei só para fazer esse vídeo já eu vi a rinite vindo, galopando. A rinite vindo para cima de mim, né? Então provavelmente amanhã estarei espirrando graças a essa inserção. É interessante que o texto do Huxley ele foi inclusive criticado. Tem esse livro aqui, ó, o Nós do Zamiatin, lançado pela editora Aleph, tem um texto do George Orwell, o cara escreveu em 1984, né? Também saiu aqui pela Companhia das Letras, e por várias outras, né? Já que é uma obra que está em domínio público. Só que essa versão aqui é maravilhosa, porque tem um monte de outros textos. Eu já fiz um vídeo sobre ela, sobre o 1984, já fiz um vídeo sobre o Nós também. E aqui no Nós, você tem um texto do George Orwell falando sobre o... Aqui, ó. Resende Nós pelo George Orwell, e é ele desossando o Aldous Huxley. Eu particularmente acho que o Sr. Orwell estava errado, né? Mas tudo bem, quem sou eu para criticar George Orwell, né? Enfim, a questão é que é esse livro aqui que está sendo adaptado neste quadrinho aqui. Então, assim, a gente tem que ver, tem que lembrar que é uma adaptação. Isto posto, eu acho que ele cumpre a principal função de uma adaptação, que é fazer com que você tenha vontade de ler o original. Eu acho que toda adaptação, quando ela é bem feita, ela grita pro leitor ir procurar o original, né? Então, eu acho que os caras acertaram, o cara, né? O Fred Fordham, aliás, tem o nome, né? Fordham, acerta bastante na adaptação dele, né? Então, assim, é muito colorido, como dá para perceber. Tem algumas relações que não estão no livro original, e essas relações não estão no texto, essas relações estão no desenho. Eu vou citar uma que está na primeira página. Não é a primeira página, é a terceira página, que são essas duas meninas andando de mãos dadas numa relação homoafetiva que não existe na obra original.
mas que aqui não tá explícito, não tá na boca de nenhum autor, de nenhum personagem, mas existe, né? Existem várias coisas que não estão no original, mas que aqui você encontra, né? Porque qual que é a grande jogada desse livro? É se perguntar o que é a felicidade, né? E qual que é o custo da estabilidade social. Então o negócio foi escrito em 1932, se você lembrar, não tinha nem ascensão do Partido Nazista ainda, a gente não estava na Segunda Guerra. Tinha tido a primeira, mas não tinha tido a segunda ainda. Então, o que é uma estabilidade social em 32 e o que é uma estabilidade social em 2022, né? Então você tem que fazer certas adaptações até para entender certos questionamentos, né, que o autor faz no original. E uma das coisas que o livro original traz, e esse traz também, é assim, ó, o segredo da felicidade é amar o que se é obrigado a fazer. Isso é tão neoliberalista, não é? E aqui é uma crítica. Ele está criticando. Essa coisa que a gente vê hoje direto. Faça o que você ama e você nunca terá que trabalhar na vida. Será que é assim mesmo? Né? Então o Sr. Aldous Huxley, lá em 1932, já se perguntava isso. Será que essa forma de encarar a vida é a melhor? Será que esse esquema de eu tenho que amar o que eu faço, porque daí eu... né? Complicado. Uma outra coisa também que ele pontua é a chamada instrução pavloviana, né? Por exemplo, neste livro aqui, nesse aqui tem alguns outros exemplos, mas as crianças, quando elas veem livros, elas são assustadas, porque livros fazem mal, né? Os livros não são bons para a sociedade. A história é uma farsa. Só vale o que o Ford, daí depois ele vai explicar quem é o Ford, só vale do Ford para frente. Você não precisa saber o que aconteceu. Você não precisa ler. Você não precisa viver o ontem. Apenas o hoje. Tanto isso é verdade que não existem idosos no mundo do Admirável Mundo Novo. Né? Depois de um certo tempo, e essa é uma outra instrução para as crianças, que não devem temer a morte, porque você só vai viver hedonisticamente até ficar numa certa idade onde você não funciona mais para a grande empresa da sociedade. Né? Outra coisa que ele pontua aqui, e claro, pontua aqui também, é a questão da promiscuidade. A promiscuidade é desejável. E a monogamia é execrável. Todo mundo pertence a todo mundo. Esse é o ponto de vista do livro, porque afinal é muito mais fácil você manter uma sociedade na qual ninguém está nem aí para ninguém. Né? Porque a partir do momento que você cria laços, e tem um diálogo no final muito interessante, que daí eu não vou dar o spoiler, mas a partir do momento que você cria laços com outro ser humano, você se preocupa com esse outro ser humano. Portanto, se esse ser humano está sendo machucado, você vai intervir, ou vai tentar intervir. Agora, se ninguém é de ninguém, desde o berço, desde o nascimento, ninguém é de ninguém, todo mundo pode tudo e tal, você não tem mais laços, você não cria laços. Principalmente você não cria laços fortes. E se você está pensando que isso tem algo a ver com o mundo de hoje, e a forma como a vida se propaga, principalmente para as pessoas um pouco mais jovens nos dias de hoje, dá uma lidinha no livro do Bauman, aquele Amor Líquido. Eu até tenho aqui, esqueci de pegar para mostrar, mas dá uma olhadinha no Amor Líquido que talvez tenha algo a ver com o Sr. Aldous Huxley também, né? Uma outra coisa importante de salientar é como o Fred Fordham consegue usar a linguagem dos quadrinhos, né? Então, assim, por exemplo, esta página aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, mas esta página aqui, no livro, ela é descrita, não sei o quê, e no quadrinho ela é mostrada, ela é mais... Em alguns casos tem uma cena inteira que no livro o Huxley descreve e coloca um monte de cenas e vai descrevendo, explicando, um monte de explicações.
aqui ele resolve num desenho. Então ele usa muito bem a linguagem dos quadrinhos, né? Então isso é uma coisa importante, como que a linguagem funciona, né? E essas cores também funcionam, mas enfim. Principalmente o soma, porque soma é a droga que eles usam, que é eufórica, narcótica e agradavelmente alucinógena. Ou seja, é uma droga que você usa para se acalmar e continuar, a sociedade continuar sem ninguém se preocupar com nada. Né? Uma sociedade, como eu tinha dito anteriormente, hedonista. Na hora que as pessoas usam o soma que o Aldous Huxley tem que explicar, aqui você vê. Então, tem várias coisas muito interessantes assim. Uma outra coisa que fica muito evidente nos meandros da obra em quadrinho é a questão do consumo, que no Huxley existe, mas é menos forte. Não vou dizer que não seja forte, mas é menos do que aqui, porque de 1932 para 2022, cara, a gente cresceu muito na questão do consumo, né? Então, ele vai falando bastante. Sobre a história, né? É a história do Marx, o nome dele é Marx, Bernard Marx, e a Lenina. Não é de graça esses nomes, né? Não são de graça. Marx, Lenina, né? Então, que são duas pessoas que o Marx, no livro, ele é uma pessoa... Ele é um alfa, que deveria ser o mais bonito, o mais importante, o mais... Só que não deu muito certo. Deu algum problema na inseminação artificial dele, né? Na criação do feto dele, que deu algum problema. Então ele é um pouco diferente. E a Lenina é uma menina que é muito mais curiosa do que a maior parte das meninas da sociedade deles, né? Então, os dois, o Marx principalmente, quer saber o que é paixão. Ele quer descobrir o que é paixão, porque eles não sabem o que é isso. Porque numa sociedade totalmente controlada, não tem paixão. Não pode ter paixão, né? Então ele fica tentando descobrir o que é paixão. E vai para uma reserva selvagem, né? Nessa reserva ele conhece o selvagem, né? E esse selvagem ele vai apresentar para os personagens o que é o senso de comunidade, né? Então o que é uma comunidade? E daí os dois personagens ficam absortos e levam o selvagem para conhecer o admirável mundo novo. E daí assim, como é que uma pessoa como nós vai viver uma vida sem paixões, uma vida sem emoções, uma vida asséptica, né? Então esse é um dos grandes questionamentos deste livro, que é um grande livro. Se você nunca leu, faça isso para você, faça isso para o seu bem, leia Admirável Mundo Novo. Eu, particularmente, depois dessa leitura, eu vou doar esse aqui, porque eu peguei e realmente a rinite veio, mas, cara, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E a obra do Fred Fordham é muito boa. Não dá para comparar o que o Aldous Huxley fez com qualquer um que tenha adaptado. A adaptação sempre vai ficar pior. Sempre. Mas, principalmente num livro como esse, né? Existem algumas adaptações que ficam melhores, claro, mas não é o caso do Admirável Mundo Novo. Mas mesmo assim, cara, eu adorei ter lido isso aqui. Adorei, achei sensacional. Eu acho que é o livro que eu vou dar de presente para qualquer adolescente, meus sobrinhos aí que estão de aniversário, Natal, Ano Novo, sei lá o que, os cambá. Eu vou dar esse quadrinho para eles. Eu vou comprar uns 3, 4 e vou doar para eles, dar de presente para molecada, porque é uma boa porta de entrada. Eu acho muito difícil você ler isso aqui e não se maravilhar e não querer ler o original. Então, aqui com o livrinho do Fred Fordham e, sinceramente, do Aldous Huxley, a gente se despede. Se você puder comentar aqui embaixo o que você achou, se você já leu esse livro, se você leu o livro original, o que você acha dele, a gente agradece. Beleza, galera? Então é isso, até mais.